Olá, gente! Estamos em mais um vídeo da nossa série Maximize na Leitura e hoje vamos falar do livro do Bill Hybels, Liderança Corajosa. Mas antes de começar, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, não se esquecer de compartilhar, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito e comenta ao final o que esse livro abençoou na tua vida. Se você ainda não leu, o que esse vídeo acrescentou para você. Esse livro traz uma ressalva interessante na sua introdução. Ele diz: se as pessoas que exercem liderança nos negócios, na administração pública ou na educação melhorarem seu desempenho por meio da leitura desse livro, tudo bem, mas não estou escrevendo prioritariamente para esses líderes. Ele fala que o livro é voltado prioritariamente para aqueles que são líderes dentro de uma igreja local. Isso deve, de alguma forma, afastar você da leitura? Absolutamente não. No primeiro capítulo, sobre a participação da liderança, ele justifica um pouco, defende essa sua causa e diz o seguinte: examinei toda e qualquer opinião da qual pudesse me lembrar, considerando o que tinham a oferecer, falando sobre as lideranças na política, no meio empresarial e em tantos outros. Empresários podem fornecer empregos, que são urgentemente necessários. Sábios educadores podem ensinar proveitosos conhecimentos ao mundo. Programas de autoajuda podem oferecer eficientes métodos de mudança de comportamento. Avançadas técnicas de psicologia podem trazer autoconhecimento. E tudo isso é bom. Mas algo do que já foi descrito pode realmente transformar o coração humano? Então, ele fala sobre a liderança como esperança do mundo, que é uma das frases constantes em seu livro, e diz: onde mais eu poderia empregar os meus dons de liderança que Deus graciosamente me concedeu? A igreja é a esperança do mundo. Cabe aqui uma ressalva: você que não é um líder de igreja pode aplicar a sua liderança a serviço de uma igreja local, a serviço do reino de Deus. E ainda que esse não seja o seu caso, você vai aprender princípios de liderança preciosos nesse livro, como a gente já vai ver a partir do próximo capítulo. Já no capítulo 2, ele fala sobre a arma mais poderosa de um líder e vale para qualquer tipo de liderança. Ele fala sobre a visão e diz o seguinte: o que eles tinham em comum, falando de vários líderes que mudaram o mundo, era um ideal irresistível. Visualizar é a própria essência da liderança. Tire de um líder a capacidade de visualizar seu ideal e ele morrerá. A visão é o combustível que faz o líder continuar. É a energia que cria a ação. É o fogo que acende a paixão dos fiéis ou dos seus seguidores. É o chamado nítido que mantém os esforços concentrados, ano após ano, década após década, com as pessoas servindo a Deus de modo perseverante e abnegado. Ele chega a afirmar no livro que a visão é uma imagem do futuro que produz paixão. E falando sobre a importância de descobrirmos a visão de Deus, que ele afirma: quando Deus dá, você vai ter a certeza disso. Ele ensina que depois de receber a visão, desperdiçá-la seria um pecado imperdoável. Nós precisamos passar agora por 3 passos. Inicialmente, incorporar uma visão para comunicá-la. Em outras palavras, a melhor forma de um líder comunicar a visão é personificar e viver essa visão. Toda igreja, equipe, organização, diz o Bill Hybels, necessita e merece uma encarnação da visão. Alguém cujos valores e compromissos pessoais personificam essa visão. E depois de incorporar, o segundo passo é comunicar a visão pessoalmente. A forma mais eficaz de comunicar a visão não é inicialmente para as grandes massas. Verifique a sua agenda como líder, diz o Bill Hybels, e você vai ver registros de reuniões particulares no café da manhã, no almoço, no jantar, para fortalecer na esfera individual a visão que você recebeu de Deus. Só depois disso é que você deve comunicar uma visão em
público. Ele fala então que a maioria dos líderes, francamente, não difunde suficientemente a visão e culpam os seguidores por um comprometimento falho, sem perceber que eles falharam em seu papel de divulgadores da visão. As pessoas, ele afirma, têm a vida para sugar o pique delas em vários aspectos, no trabalho, na família, nas circunstâncias do dia a dia, e o grande poder da visão é que ele cria a energia que leva as pessoas a agir. Depois de falar no terceiro capítulo sobre a liderança que realiza, onde ele enfatiza que o líder de fato transforma a visão em ação, ele traz no capítulo seguinte algumas dicas preciosas para montarmos uma equipe dos sonhos no reino de Deus. E ele fala sobre os 3 famosos Cs na escolha de alguém para a nossa equipe. Ele fala inicialmente sobre o caráter, sobre a competência e, por último, sobre a combinação. Falando sobre caráter, ele diz que é melhor, antes de contratar, é melhor achar os pontos fracos daquela pessoa antes de trazê-la para a equipe do que forçar a equipe inteira a encontrá-los depois. Ele começa também a dizer que costumava ser extremamente paciente com deslizes de caráter, tendo a infundada esperança que as coisas iriam simplesmente melhorar, mas diz no seu livro que normalmente isso não acontece. O líder tem que tomar uma atitude quando há falha de caráter na sua equipe e quanto mais cedo, melhor. Falando sobre competência, ele diz que se ele não começasse a se cercar de pessoas realmente excepcionais, seria sobrepujado pelos desafios de liderar a Willow, que é a sua igreja, uma mega igreja nos Estados Unidos. Por último, negligenciado por alguns líderes, ele fala sobre a combinação e cita o Kenneth Blanchard, do livro Gerente Minuto, que diz que ele jamais deveria convidar alguém para a sua equipe que não causasse uma impressão positiva nele no primeiro minuto que entrasse em seu escritório. Falando sobre a equipe ainda, ele diz que sempre que possível, você deve contratar pessoas de dentro da sua igreja, de dentro do seu círculo de convivência, porque eles provavelmente já passaram de forma voluntária pela cultura daquela instituição. O capítulo 5, para mim, é uma virada de chave na vida de muitos pastores com os quais a gente conversa. Ele fala sobre o desafio dos recursos, que é o verdadeiro teste de bravura de um líder. E ele diz o seguinte: de todos os desafios da liderança, aquele para o qual estava menos preparado foi chamado por mim desafio dos recursos. Tive de aprender do modo mais difícil que, ao menos que estivesse disposto a me tornar o arrecadador-chefe de recursos, a nova igreja teria vida curta, morreria por falta de fundos. E ele começa a explicar alguns princípios sobre como comunicar a visão, de forma a motivar as pessoas a se envolverem nesse desafio da arrecadação de recursos. Ele diz, em uma parte específica do livro, que, por mais teológico que um pastor possa ser, a igreja nunca alcançará o seu pleno potencial redentor, até que um rio de recursos financeiros passe a correr na sua direção. E gostando ou não, é função do líder criar esse rio e administrá-lo sabiamente. Falando sobre essa administração, dentre tantos princípios, ele fala que a arqui-inimiga da arrecadação de fundos é a complexidade. Quando se trata de questões financeiras, diz o Bill Hybels, a complexidade mata. No capítulo 6, Desenvolvendo Líderes em Potencial, ele faz uma pergunta que eu quero repassar para você. Quando os líderes, na sua opinião, estão em sua melhor forma? E ele diz que alguns vão pensar que eles estão na melhor forma, que eles estão no auge, quando eles estão desempenhando as suas funções de liderança, como divulgar visões que honram a Deus, montar equipes, estabelecer metas, resolver problemas, levantar fundos. Outros vão se apressar a dizer que o líder está na sua melhor forma, quando mais do que demonstrar habilidades, ele está aprofundando o seu caráter,
demonstrando um caráter maduro, ou mesmo quando eles se provam inabaláveis em tempos de crise. Outros vão dizer que, mais do que essas coisas, o componente espiritual da liderança é importante. E eles estão em seu auge quando eles estão trabalhando em comunhão com Deus. O Bill Hybels então diz que costuma interromper essas falas para dizer: eu creio que os líderes estão na sua melhor forma quando criam em si, em torno de si, uma cultura de liderança. Em outras palavras, um líder está na sua melhor forma quando ele está levantando líderes. Porque, segundo Bill Hybels, só um líder pode levantar outro líder. Falando ainda sobre desenvolvimento de líderes, ele faz uma pergunta: como você acabou se tornando um líder? E não importa quantos processos, cursos ou modelos de treinamento de liderança a gente conheça, normalmente um líder nasceu através de 3 etapas. Primeiro, alguém notou o nosso potencial. Segundo, alguém investiu em nós. E terceiro, alguém nos confiou responsabilidades. E esse processo deve ser o que também vamos utilizar em outras pessoas. Ele diz que o melhor estimulante para o crescimento de um líder, e todo líder vai concordar com isso, é: faça-o liderar alguma coisa. Para mim, pessoalmente, o capítulo mais importante desse livro é o capítulo 7, quando ele fala sobre descobrirmos e desenvolvermos o nosso estilo de liderança e também os da nossa equipe. E ele diz que, diferente do estereótipo de um líder comum a todas as lideranças, existem tipos específicos de líderes. Fala também que, historicamente, certos líderes tiveram uma influência em comum, porque seus estilos pessoais de liderança combinavam perfeitamente com uma necessidade específica na sociedade. Vou destacar alguns estilos. Ele fala sobre o estilo de liderança visionário. Essas pessoas não sentem qualquer inibição em apelar a toda e qualquer pessoa que suba a bordo de sua visão. Elas escrevem e falam sobre a visão, se inflamam com ela, são líderes idealistas, cheios de fé, que creem de todo o coração que, se pregarem a visão com clareza e frequência suficiente, ela vai se tornar realidade. Pessoas que lhes dizem que a sua visão não é possível apenas alimentam o fogo do seu espírito. Elas respondem à oposição, batendo o pé com firmeza e aumentando ainda mais a sua voz. Esses líderes são importantes, mas ele fala também de um outro estilo, que é o estilo de liderança direcional. Ele consegue dar direção em momentos críticos. Afirma que esse líder consegue avaliar cuidadosamente os valores da organização, a missão, os pontos fortes, fracos, recursos, pessoal e a capacidade do povo de aceitação para mudanças e então dá um rumo em um momento crítico da instituição. Ele fala também da liderança estratégica, que é aquele tipo de líder que consegue pegar uma visão e transformar em passos executáveis, práticos, que são condizentes com o orçamento, com o pessoal, com o moral da equipe. Fala depois do estilo de liderança gerencial, que por mais que para alguns pareça um paradoxo, já que muitos diferenciam o gerente de um líder, nós precisamos de líderes gerentes, que possuem a habilidade de organizar pessoas, processos e recursos no esforço de cumprir uma visão. Ele diz: líderes gerentes raramente captam a atenção das pessoas como os pregadores inspirados da visão, ou tomam decisões críticas, ou estabelecem o plano estratégico. Mas no mundo operacional do dia a dia, alguém tem que gerenciar as pessoas e progredir com a igreja ou com a sua instituição na direção aos seus objetivos. Ele fala também do estilo de liderança motivacional, do estilo de liderança pastoral, que são aqueles que unem as pessoas, até mesmo às vezes a despeito da causa, por causa do senso de comunidade que eles criam, de pertencimento, de cuidado, de família. E então ele fala também do líder que forma equipes, que não necessariamente vai gerenciar essas equipes, mas consegue identificar os talentos das pessoas e colocar em seus lugares certos. O líder
empreendedor, que é aquele que funciona no nível ótimo, no início das atividades e que, se não estiverem iniciando algo novo regularmente, começam a perder energia. Por último, mais 2 estilos, fala também do líder reformista, que é aquele que olha para algo que está desestruturado e cava entusiasticamente a fim de descobrir a missão original e o motivo pelo qual a equipe se desviou dela, e o líder consensual. Esse líder é aquele que normalmente funciona bem em grandes instituições. Ele consegue, sob o guarda-chuva de uma única liderança, reunir uma ampla gama de grupos, com uma grande flexibilidade, com a capacidade de contemporizar, de negociar. Eles sentem-se mais empolgados ao enfrentar o desafio de unir e satisfazer as necessidades de vários grupos. E só para não dizer que eu não falei desse capítulo tão importante, onde ele fala sobre o 6º sentido de um líder, eu quero finalizar com essa reflexão. Ele ouvindo muitas vezes pessoas perguntando como parecia fácil para ele tomar decisões, resolver situações, comunicar a visão, começou a estudar o seu processo de tomada de decisões. Como um líder toma decisões de forma eficiente? Ele disse que encontrou algumas fontes de dados para decisões. A primeira delas, em que eu creio. Quais são os seus valores? Você precisa ter fundamentado dentro de você quais são os seus valores. Excelência, por exemplo, é um valor. Amor pelas pessoas é um valor. Integridade é um valor. Esses valores vão definir mais claro aquilo que você pode ou não decidir. Ele fala de uma outra fonte que seria a segunda fonte, aquilo que eu sei que outros líderes fariam. Quem são as suas influências? Os líderes que te inspiraram. O que eles tomariam de decisão em um momento como esse? Isso pode também te ajudar na tomada de decisão. A terceira fonte de dados são os sofrimentos, as dores que você já passou. Muitas vezes ideias vão chegar para você de coisas que você já executou e não foram bem sucedidas, e nesse ponto, quanto mais experiente você for, mais oportunidade você tem de acertar as suas decisões. Depois, ele fala de uma última fonte, não última em importância, que é o Espírito Santo. E ele diz: o Espírito Santo é de longe a mais valiosa fonte de dados que temos. O treinamento para a liderança, assim como a orientação, é bom. Alçar as habilidades de liderança é essencial. Buscar conselhos é sábio e proveitoso. Desenvolver a mente é essencial. Mas no final das contas, andamos por fé e não pelo que vemos. Existe uma dimensão sobrenatural da liderança, da qual só tomamos conhecimento ao escutar atentamente o Espírito Santo. E eu quero te perguntar: existe tranquilidade suficiente na sua vida, na sua alma, para que você possa ouvir os sussurros do Espírito Santo na sua liderança? Deixa os teus comentários, o que mais te marcou nesse vídeo, na leitura do livro, e até o próximo vídeo.